Olá a todos e a todas. Olá você que está aí acessando os canais do YouTube, Sétima Direct. Aqui quem fala é o professor Igor Farias, a disciplina de Filosofia. E estamos mais uma vez aqui com o nosso Direct Enem, os aulões de Filosofia para o Enem. Agradeço a todos vocês que estão aí assistindo essa aula. Não esquece de dar uma força aí para o canal, né? Vai lá, se inscreve, dá um joinha e, se possível aí, tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo, vai lá no comentário, deixa aí a sua pergunta ou até mesmo aí suas colocações aí para nos dar uma força, né? A gente está aqui no propósito de, pelo menos, ajudar, né? Ajudar você que está aí se preparando para esse certame aí muito importante, que nada mais é do que uma etapa assim muito significativa para você que almeja ingressar aí nas universidades, faculdades, né, no curso superior. Então aí, pessoal, vamos lá. É, a perspectiva é essa, o propósito é esse, de tentar ajudar a quem tem interesse em dar prosseguimento aí nessa etapa aí, nessas etapas, digamos assim, da sua formação formal aí, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos para dar início aqui para a nossa aula, beleza? Sem mais delongas, né? Como diria. Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, galerinha, a gente vai trabalhar algumas perspectivas aqui. É por isso que eu coloquei umas indagações, umas perguntas, umas problemáticas aqui para a gente ir pensando ao longo dessa aula, tudo bem? Vamos lá. Coloquei aqui, né, o primeiro tópico. O que é ética? O que seria moral? Qual a relação entre ética, moral e os meios de comunicação, por exemplo? Né? Será que tem relação? Vamos pensando aí juntos, né? Como está sendo o compromisso ético em tempos de pós-verdade, né? Ou seja, quando a gente vê que esses fatos, ou digamos assim, essas questões mais objetivas, muitas vezes elas são colocadas de lado e dão corpo aí, às vezes dão voz a outras perspectivas, às vezes de apelos emocionais, enfim, né? É, como está sendo o exercício ético nas redes sociais, por exemplo, né, quando a gente fala em fake news, quando a gente muitas vezes se depara, né, com aquela falsa impressão do anonimato e de repente a gente comete, sei lá, por exemplo, alguns crimes, né, como prática de racismo, né, aquele cyberbullying, ou muitas vezes disseminando informações falsas, né, como eu havia falado. Então é só para a gente ver que a possibilidade dessa discussão aqui ela é bem ampla. Aqui são só alguns exemplos, tá bom, pessoal? Não é nada, digamos assim, fechado, mas é algo apenas para a gente ver que está dentro dessa perspectiva aí, tá bom? Trouxe aqui para vocês, só para a gente, para nos ajudar a pensar, a refletir aí, tá bom? Trouxe aqui para vocês uma, uma passagem aqui, né, de uma obra de Platão, né, de uma passagem lá, que ele fala sobre o mito do Anel de Giges, beleza? E que diz assim: é, vamos provar que a justiça só é praticada, né? Isso aí, no caso, essa fala aí, pessoal, ela vindo desse personagem, né? Como eu acho que eu falei para vocês nas aulas, em alguma aula passada aí,
A obra de Platão ali, ela tinha como passagens ou diálogos que Sócrates tinha com os transeuntes, ou seja, com as pessoas que passavam, ou muitas vezes esses diálogos com conhecidos, com pessoas que estavam ali na convivência dele, e toda essa obra platônica ela se baseia nesses diálogos que Sócrates, né, que foi o mestre de Platão, tinha com as pessoas. Então, assim, nessa aqui, a gente está destacando, né, essa perspectiva aqui, né, dessa personagem ali, né, um dos personagens que estavam ali interagindo com Sócrates, né, ele começou a colocar essa perspectiva aí, tá bom? Então vamos ver aqui o que esse diálogo aqui de Platão ele colocou aqui para a gente, né, desse mito do Anel de Giges, para a gente pensar, refletir e abrir nossa memória aqui e a gente começar, além desse aulão, ele ter essa perspectiva dele, esse direcionamento para o Enem, ele também trazer, ele ser também edificante, digamos assim, para você que está nos assistindo aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Mito do Anel de Giges, né? Aí Glauco colocou assim, ó. Vamos provar que a justiça contra só é praticada contra a própria vontade dos indivíduos e devido à incapacidade de se fazer a injustiça, imaginando o que se segue. Vamos supor que se dê ao homem de bem e aos injustos igual poder de fazer o que quiserem, seguindo para ver até onde os leva a paixão. Veremos com surpresa o homem de bem tomar o mesmo caminho que o injusto, este impulsionado a querer sempre mais. Impulso que se encontra em toda a natureza, mas ao qual a força da lei impõe limites. O melhor meio de testá-los, de maneira, como digo, seria dar-lhes o mesmo poder que, segundo dizem, teve Giges, o antepassado do rei da Lídia. Giges era um pastor a serviço do então soberano da Lídia. Devido a uma terrível tempestade e a um terremoto, abriu-se uma fenda no chão, no local onde pastoreava o seu rebanho. Movido pela curiosidade, desceu pela fenda e viu admirado um cavalo de bronze oco com aberturas. E ao olhar através de uma das aberturas, viu um homem de estatura gigantesca que parecia estar morto. O homem estava nu e tinha apenas um anel de ouro na sua mão. Giges pegou e foi embora. Mais tarde, tendo os pastores se reunido, como de hábito, para fazer relatórios sobre os rebanhos ao rei, Giges compareceu à reunião usando o anel. Sentado entre os pastores, girou por acaso o anel, virando a pedra para o lado de dentro da sua mão. Imediatamente tornou-se invisível para os outros, que falavam dele como se não estivesse ali. O que o deixou muito espantado. Girou de novo o anel, rodando a pedra para fora, e tornou-se novamente visível. Perplexo, repetiu o feito para certificar-se de que o anel tinha esse poder, e concluiu que ao virar a pedra para dentro, tornava-se invisível. Ao girá-la para fora, voltava a ser visível. Tendo certeza disso, juntou-se aos pastores que iriam até o rei como representantes do grupo. Chegando ao palácio, seduziu a rainha e com sua ajuda atacou e matou o soberano, apoderando-se do trono. Vamos supor agora que existam dois anéis. Como este, né? Vamos supor que existam dois anéis como este, e que seja dado um
ao justo e outro ao injusto. Ao que parece, não encontraremos ninguém suficientemente dotado de força de vontade para permanecer justo e resistir à tentação de tomar o que pertence a outro, já que poderia impunentemente tomar o que quisesse no mercado, invadir as casas e ter relações sexuais com quem quisesse, matar e quebrar as armas dos outros. Em suma, agir como se fosse um Deus. Nada o distinguiria do injusto. Ambos tenderiam a fazer o mesmo, e veríamos nisso a prova de que ninguém é justo porque deseja, mas por imposição. A justiça não é, portanto, uma qualidade individual, pois sempre que acreditamos que podemos praticar atos injustos, não deixaremos de fazê-lo. De fato, todos os homens creem que a injustiça lhe traz individualmente mais vantagens do que a justiça. E tem razão, se levarmos em conta os adeptos dessa doutrina. Se um homem que tivesse tal poder não consentisse nunca em cometer um ato injusto e tomar o que pertence ao que quisesse de outro, acabaria por ser considerado por aqueles que conhecessem o seu segredo como o mais infeliz e tolo dos homens. Não deixariam de elogiar publicamente sua virtude, mas para disfarçarem, por receio de sofrerem eles próprios algumas injustiças. Era isso que eu tinha a dizer. Então, pessoal, isso aí é um trecho, né? Um trecho aí desse personagem ali, nessa fala, nessa conversa que ele teve aí com Sócrates, né? Nessa obra de Platão, ele falando sobre esse mito do Anel de Giges e falando dessa perspectiva, né? Eu não sei para quem é mais atento aí, né? Quem tem mais essas perspectivas aí, né? É muito parecido com a obra ali, né, quem também já assistiu os filmes, do Senhor dos Anéis, né? O anel lá que você tinha também esse poder de deixar o indivíduo invisível, né? Então é o que ele colocou. Ele colocou na seguinte perspectiva, né, pessoal? Ele colocou na perspectiva o seguinte, né, do mito do anel de Giges, que imagine aí um anel que tivesse esse poder de fazer, entre aspas, com que você ficasse impune. Ou seja, como você estaria invisível, né? Você estaria ali invisível, então você não teria ou não sofreria, né, de acordo com essa anedota aqui, digamos, não sofreria punições, né? Então ele ele levanta essa questão, ele diz, e aí, será que quem aparentemente tem um comportamento justo, se soubesse que não seria punido, será que cometeria atos, né, de injustiça, atos, digamos assim, condenáveis, se soubesse que nada lhe afetaria, né? Então ele coloca nisso, ele coloca nessa perspectiva. Então assim, pessoal, o que vocês acham sobre isso? Né? Quem acha que, por exemplo, fazendo nessa perspectiva aí, quem acha que as pessoas agiriam de maneira justa, mesmo tendo a possibilidade de saírem impunes? Ou quem vocês acham que, sabendo, tendo a certeza da impunidade, cometeriam atos de injustiça? Para Sócrates, né, ele, quando ele ouve essa passagem, ele não concorda com essa perspectiva, né? Nós devemos, ou pelo menos deveríamos, né, de acordo com a perspectiva dele, para ser um ato justo, né, temos uma ação virtuosa, uma ação ética, né? Nós não podemos agir simplesmente porque temos medo da punição.
Se nós de repente agirmos de maneira ética, de maneira justa, né? Simplesmente por medo, por receio de sermos punidos, então, de fato, assim, grosso modo, nós não somos efetivamente pessoas que detêm da virtude, né, das perspectivas éticas, né, e morais. Apenas estamos ali porque estamos agindo de acordo com o sentido ou a intenção, né, digamos assim, da autopreservação, né? Se eu só ajo justo ou deixo ou não cometo nenhuma injustiça porque eu tenho medo de ser punido, então de fato eu não tenho internalizado ou num caráter intrínseco qualidades ou perspectivas que eu conservei ao longo da vida, morais ou éticas. Simplesmente eu estou tentando me autopreservar, né? E a autopreservação, a gente sabe que é um dos instintos mais básicos do ser humano, mas não apenas do ser humano, mas também de vários animais, né, que a gente encontra na natureza, né, esse instinto de autopreservação. Então ele faz, né, depois Sócrates vai fazer uma crítica justamente nessa linha, né? Se eu ajo apenas de maneira justa, né, ou seja, de acordo com a moralidade, de acordo com a ética, mas apenas porque eu tenho medo da punição, e se de repente, né, como coloca aqui nessa história, tivesse um utensílio mágico que tivesse ou que proporcionasse a perspectiva de sair impune, e você agisse de maneira injusta, então nada mais, nada menos do que você estaria sendo uma pessoa ética ou justa apenas por conveniência, para se preservar. Eu, em algumas aulas, né, com algumas vezes aí, discutindo, falando, conversando com alguns alunos, né, às vezes eu pergunto para eles assim, eu digo, ó, e aí galera, vocês acham que existem anéis de giges contemporâneos ou odiernos, ou seja, da atualidade, sim ou não? Aí às vezes, oh, não, não existe não. Ah, seria bom demais, professor, se a gente tivesse um anel desse. Eu digo, não leve na literalidade, né, do anel, mas será que não temos outros formatos, outras perspectivas desses anéis, né, de um sentido mais da atualidade, contemporâneos? Por exemplo, será que algumas pessoas não detêm de subterfúgios ou de perspectivas que fazem com que elas saiam de certa forma assim impunes em determinadas situações? Por exemplo, talvez um anel de Giges contemporâneo seja o poder político que algumas pessoas têm, né? Talvez um anel de Giges contemporâneo, né, seja o poder econômico ou o alto poder econômico que algumas pessoas têm. Talvez um anel de Giges odierno ou contemporâneo seja a influência devido a algum cargo, né, que essa pessoa tenha. Faz sentido ou não? Faz sentido de que temos, talvez atualmente, né, fazendo uma linguagem, uma perspectiva mais transversal, faz sentido encontrarmos, né, nessa fala aí que Glauco coloca, nesse diálogo platônico aí, alguns anéis de Giges que fazem com que determinadas pessoas saiam impunes e outras não tenham essa possibilidade. Faz sentido de algumas pessoas, por exemplo, agirem
uma maneira dentro da lei, dentro, entre aspas, da moralidade, seguindo aparentemente alguns princípios éticos, mas que quando encontram uma oportunidade de saírem impunes ou de acharem que vão sair impunes, cometem algum ato ilícito, ou seja, contrário à lei. Eu me lembro, algumas vezes assim, a gente vê, né, no noticiário, e algumas pessoas que agem como se tivesse um anel desse de Giges, porque cometem determinadas ações imorais, ou seja, que contrariam a moralidade, algumas ações antiéticas, e têm a plena certeza que não irão ser punidos, né? Então, assim, temos, talvez sim, pessoas que possuem, entre aspas, ou que acham, pelo menos, né? Que possuem esse anel misterioso, esse anel de Giges, esse anel que vai fazer com que você saia impune em determinadas situações. Ou devido à questão, né, como eu falei, da, do poder financeiro, do alto poder financeiro, que pode, às vezes, comprar, né, muita gente, ou tudo e a todos, né, pelo menos na cabeça dessas pessoas, ou muitas vezes porque tem um cargo ou tem uma função aí, né, de, que dá acesso a muita gente, a muita influência, né, ou também até pelo poder político que algumas pessoas têm, né? A gente vê no noticiário aí pessoas que cometem muitas vezes desvios, atos de corrupção. Então, assim, talvez sim, fazendo uma perspectiva de uma análise filosófica, esse mito do Anel de Giges, ele se mantém muito atual. Tá bom, pessoal? Isso aí é apenas para vocês refletirem, e trabalharem um pouco e saberem que uma das perspectivas aí da filosofia é a gente fazer esses paralelos aí, essa leitura de mundo, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aí, pessoal. A construção do sujeito ético, tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês, ó. A noção de moralidade ou de ser moral está intimamente ligada ao reconhecimento do outro como um sujeito. Ou seja, essa relação entre o outro e o eu, tá bom? A moral é adquirida pelos indivíduos num processo de construção do sujeito ético. Ou seja, a gente vai construindo essa perspectiva da moralidade, o que a gente entende como moral, ao longo da nossa vida, ao longo dos costumes que a gente vai adquirindo, né? Muitas vezes é dito que a moral são esses valores cristalizados, né, nesse convívio em sociedade, tá bom? Então, assim, a constituição do sujeito ético nos conduz à ideia de autonomia e heteronomia. O que seria isso, galera? Eu botei aqui para vocês, ó, preste atenção. Sujeito autônomo é o que age e decide por si mesmo, né? Sujeito heterônomo tem seu comportamento regulado pelo exterior. Então, assim, quando a gente age, muitas vezes, por questões de pressões sociais, ou porque eu vou ser julgado pelos olhares alheios, eu vou ser julgado pelo outro, vai ter um sistema, por exemplo, judicial que vai me punir caso eu descumpra determinados preceitos. Então, eu estou numa perspectiva heterônoma, né? Beleza? Dando prosseguimento, pessoal. O que nos faz um sujeito ético é a possibilidade de ser flagrado pelos outros ou
a introjeção em nós da moralidade ou da convicção pessoal. E aí, o que vocês acham que seria isso? Né? Vocês acham que o que nos constitui enquanto sujeitos éticos seria essa possibilidade de ser flagrado pelos outros, ou essa introjeção de uma maneira convicta dessa moralidade, do que é certo e do que é errado? Né? Então, assim, nós teremos duas perspectivas. Uma, né, que seria essa primeira alternativa, revela um comportamento um pouco amadurecido, ou infantil, porque, como a criança, age para evitar a punição e receber a recompensa. Ou seja, seria naquela perspectiva de que se eu vou agir apenas porque eu tenho medo da punição, eu teria, quer queira, quer não, apenas uma perspectiva um pouco mais individualista, né? Uma perspectiva mais, digamos assim, sem pouca reflexão, sem pouco amadurecimento. Seria como a gente estava falando aqui, né? Aquela perspectiva na qual a ação ela não parte de mim, ela não parte de dentro de mim porque eu acho que o correto a se fazer é aquilo. Pelo contrário, eu faço porque se eu não fizer, eu vou ser punido, ou eu vou ser preso, por exemplo, quem comete um crime, eu fico com medo do externo, e não estar, né, dentro dessa perspectiva, dessa intersubjetividade, essa coisa que é dentro do sujeito, tá bom? Aí aqui, pessoal, a gente vai fazer uma distinção básica aqui sobre essa perspectiva aí, né, dessa distinção entre moral e ética, né? É uma distinção que a gente sempre, vez ou outra, a gente sempre faz, pessoal. Olha aqui a escóvadas ou as pregas vocais, né, aqui. Então, o que a gente faz é com a distinção entre ética e moral. Se eu perguntasse a vocês aí, né, eu chegasse para vocês aí e dissesse assim: e aí, você sabe a distinção entre ética e moral? Alguém saberia dizer? Escreva aí no comentário, escreva aí embaixo aí. Escreva aí embaixo aí. Vou olhar a sua resposta. Olha a sua resposta, dá um ok, dizer se você está no caminho certo, se é isso mesmo ou não. Escreve aí, escreve, beleza? Então, o que seria essa distinção entre moral e ética? São palavras diferentes? São palavras distintas ou não? Ou são algo igual ali? Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que saber que essa perspectiva aí entre moral e ética, né, elas têm, digamos assim, o termo etimologicamente, a gente tem origens, digamos assim, distintas. Etimologicamente, temos origens distintas desses termos, né? Digamos assim. Ética vem do termo grego ethos, né, que significa modo de ser, digamos assim, uma das traduções, tá bom? E moral teria uma origem, digamos assim, latina, né? O termo, a expressão moral vem de mores, o mos, que significa costume. Por que isso? Por essa distinção. Qual a importância da gente ver essa distinção, né? Logo ali, nos primórdios ali, né, na antiguidade, digamos assim, esses termos elas foram uma tentativa de uma tradução. Traduziram o termo ética, o ethos, como mores ou mor, o mos também. Então, até então tinham algum significado semelhante, porém, com o passar do tempo, pessoal, começaram a ter, a haver uma espécie de distinção, né? Uma distinção contemporânea, tá bom? Então vamos ver aqui e discutir algumas dessas perspectivas, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão acompanhando aí pelo slide, tá bom? Ó,
Moral é um conjunto de regras socialmente aceitas a respeito do bem e do mal em determinada época e lugar. Beleza? Salva isso aí na mente aí, anota. Beleza? Que isso é importante. A ética é uma reflexão sobre os princípios que fundamentam a vida moral. Enquanto a moral responde pelo fazer concreto, o que seria esse fazer concreto, pessoal? Vai, pensa aí. Seria nessa prática do dia a dia? Ah, faz sentido, né? A ética pergunta sobre o que é o bem e o que é o mal. Pode-se dizer que é um caráter histórico da moral e que, a partir da segunda metade do século XX, ela tem variado de forma mais acelerada. Ou seja, pessoal, podemos dizer que a moral são um conjunto de valores, de regras sociais cristalizadas e que ela vai depender, por sua vez, de perspectivas históricas, culturais, sociais, né, como a gente já tinha falado, geográficas. Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, se a gente for parar para pensar, a noção que a gente tem de moral ou de moralidade, ela varia nesses aspectos que eu falei, tanto nos aspectos históricos, geográficos, sociais, culturais. Por exemplo, nossa perspectiva ou nossa noção do que é moralmente correto ou não, do que é moralmente válido ou não, ela varia, por exemplo, numa perspectiva histórica. Você acha que no Brasil, né, século XXI, ano 2020, a noção ou algumas perspectivas de moralidade são as mesmas, por exemplo, do Brasil no século XVI, no século XVIII? Ou houve mudança de lá para cá? Se a resposta for sim, mudou, a noção que a gente tem de moralidade, ela mudou ao longo do tempo, ao longo desse tempo histórico aí, então vemos uma das características ou uma das perspectivas aí da moralidade. Ela vai depender da época, vai depender desse tempo aí também. Outra perspectiva, no ponto de vista, digamos assim, cultural. Você acha que, por exemplo, a perspectiva, o entendimento que a gente tem de moralidade, ele é o mesmo aqui no Brasil, por exemplo, do que, sei lá no Japão, na Índia? Você acha que as mesmas perspectivas do que a gente entende de moralidade aqui no Brasil é a mesma em outro país, como esses que eu citei? Se a resposta for não, e que, por conseguinte, muda de uma cultura para outra, então a gente viu mais outro viés aí, né, dessa questão da moralidade, né, sobre essas regras que são socialmente aceitas em uma dada sociedade, em um dado tempo histórico, em uma determinada cultura. Vamos pegar esse aspecto aí também, que envolve, né, o que eu já falei também, né, dessa questão cultural, mas vamos falar também dessa perspectiva geoespacial, né? Então, se ela muda de uma localidade para outra, por exemplo, um país como o Brasil, que é um país que tem dimensões muito grandes, assim, o pessoal diz, né? Todo mundo diz isso, dimensões continentais, né? Então, pega um país imenso como o Brasil. Será que algumas perspectivas do que a gente dessas regras socialmente aceitas, elas variam, por exemplo, de no interior do Rio Grande do Norte, né, no Nordeste, interior do Rio Grande do Norte, para, sei lá na região Norte, muda algum viés, algum entendimento, alguma perspectiva muda? Se você vir que algumas regras socialmente aceitas, elas mudam, então também temos outra característica, tá bom?
E isso vai ajudar você a entender um pouco mais sobre essas perspectivas. Por quê, pessoal? O, o conceito ali, né, quando a gente vê esse conceito aí de moralidade, esse conceito aí de ethos, de ética, de mores e tal, a gente começa a ver o seguinte, e esses costumes, esse modo de ser, né, o que é certo ou errado, ela vai ter essa variação, né? Ela vai ter uma perspectiva de uma coletividade. Não é, só fulano de tal que acha e pronto, não é assim não. Quando a gente fala em regras socialmente aceitas, a gente está falando disso. É de uma coletividade, tá bom? E a ética, pessoal, seria essa reflexão sobre a moral, essa espécie de interpretação desses comportamentos morais. Então, ela vai buscar uma perspectiva mais, digamos assim, universal. Alguns traduzem como ciência, o estudo sobre a moral, tá bom? A palavra ética. Mas a gente vai ver aqui, vai esmiuçar, destrinchar um pouco mais aqui para vocês. Conjunto de valores e regras já existentes quando nascemos, damos o nome de moral constituída. Ou seja, nós nascemos, quando nós já estamos aqui, né? Melhor, vou reformular. Quando nós nascemos, quando nós, digamos assim, chegamos nesse mundo aqui, a gente vai ver uma série de regras que elas já são existentes, elas já existem. A gente chega já, o jogo já está acontecendo, né? Digamos assim, brincando assim, né? Eu chego e já chego na metade do jogo, ou seja, eu chego, o mundo está aí. Eu tenho que me adaptar e começar a entender essas regras. Então, é mais ou menos isso quando a gente fala, beleza? Dessa moral constituída. Essas regras existentes desde quando nascemos. Nós nascemos e já pegamos o bonde andando, né? Que nem diz a expressão. Beleza? Vamos lá. Contudo, os indivíduos possuem liberdade e, por isso, a moral constituída precisará passar sempre pela aceitação consciente das pessoas. Ou seja, com o passar do tempo, essa questão dessa moral constituída ela pode ir sendo revista, ela pode ir sendo mudada, modificada, ela pode ir sendo alterada aos poucos, de acordo com o quê? Com a dinâmica da vida, ou a dinâmica social, ou a dinâmica do mundo, beleza? A vida moral exige a aceitação da tensão entre o dever e a liberdade. A liberdade de virtude decorre da disposição e da coragem para querer o bem, não como ato ocasional, mas pela repetição do agir moral. Ou seja, não é algo que é, digamos assim, do acaso. É algo que vai ali pela repetição, pela essa compreensão que ela vai sendo construída, ela vai sendo modificada. Não é um ato isolado, não é algo isolado, não é algo que vem assim isoladamente. Beleza? Liberdade e determinismo. O que seria isso, pessoal? Essa perspectiva de liberdade e determinismo. Podemos distinguir três concepções de liberdade. A liberdade como vontade ou livre-arbítrio, que remonta a Aristóteles, ganha força nas discussões dos primeiros teólogos, como Agostinho, por exemplo, e influencia a filosofia moderna. Ou seja, o que seria essa questão do livre-arbítrio? Seria essa possibilidade de eu ter a possibilidade de fazer algo, o que eu quero, né, a todo momento. O que seria isso, né? Seria essa perspectiva de fazer o que eu quero. Seria mais ou menos isso, pessoal, levando em consideração alguns determinados, esses citados aí já filósofos. Porém, a diferença é que quando a gente fala em livre-arbítrio, não é agir simplesmente o que me dá na telha, né? Mas agir
dentro de uma perspectiva intersubjetiva, que eu estou considerando a ação de uma perspectiva de um agir ético, de um agir moralmente correto, sabe? Não é simplesmente fazer o que eu quero. Porque eu poderia colocar isso e a pessoa dizer, então vou cometer uma série de atos imorais ou atos antiéticos. Não. Quando a gente fala muitas vezes nesse livre-arbítrio, a gente está falando de um agir dentro da moralidade, dentro da ética. Por quê? É como se existisse uma possibilidade de que quando às vezes as pessoas agem, e elas agem já de uma maneira, entre aspas, sabendo o que é ação moral, o que é o agir moral, elas vão agir de uma maneira correta, uma maneira que a gente considera correta, melhor dizendo, uma maneira que a gente considera que é o certo a se fazer, mas sem nenhuma pressão de ter medo de ser punido, ou de ter medo de que algo de errado ocorra, né? Ou seja, ele age de uma maneira autônoma, porque ele entende que a ação certa a ser feita é uma ação que não descumpre com a moralidade, não descumpre com o que é ético. Beleza? A gente vai destrinchando isso ao longo da aula. O determinismo enfatiza a necessidade e, portanto, a ausência da liberdade, parte da ideia de que determinada causa gera um efeito necessário. Em ciências humanas, tem como referência o positivismo de Augusto Comte, né? A liberdade situada é a concepção que afirma, ao mesmo tempo, a determinação e a liberdade, ou seja, há situações que não escolhemos, mas é sempre possível uma ação sobre elas. Então a gente vai aqui vendo aí essas perspectivas aí sobre a ética, sobre liberdade, determinismo. Nossas ações elas já são pré-programadas ou nós temos possibilidades de agir de uma maneira mais livre, tá bom? E para a gente ir caminhando aí, pessoal, para nós irmos para as questões, a gente vai colocar aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui para vocês alguma noção assim geral mesmo aqui sobre essa questão da ética no sentido de uma ética aplicada, tá bom? Mas antes disso, pessoal, eu vou falar com vocês aí para a gente ver, ou pelo menos algumas noções, né, rapidamente aqui, o que seria algo sobre a moralidade. A gente falou de maneira sucinta, né? São os valores cristalizados dentro de uma sociedade, tendo em vista perspectivas históricas, sociais, culturais, né? E moralidade seria isso, né? A moral seria o que a gente considera certo, o que a gente considera correto dentro de uma dada sociedade, dentro de um determinado momento, que isso pode variar, enfim. A gente viu aí. Mas o que seria, por exemplo, algo imoral? O que seria algo imoral? Seria, pessoal, pela dedução lógica que a gente faz, seria aquilo, né? Ou alguém, por exemplo, alguém que a gente diz, fulano está imoral. Seria algo ou alguém que não segue as regras da moralidade, ou seja, não segue as regras sociais. Beleza? E o que seria também algo que a gente falou do moral, imoral, e o que seria amoral, algo amoral. Algo amoral, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas é alguém, por exemplo, que não tem a capacidade de discernimento, por exemplo, né? A moralidade são essas regras cristalizadas socialmente, né, dentro de um determinado período histórico, levando em consideração cultura, localidade, enfim, né? Essas regras da coletividade.
Então, algo imoral seria algo que descumpre, não segue essas regras. Por exemplo, um criminoso contumaz. Um criminoso contumaz, ele, ele não vai seguir as regras da moralidade. Algo contumaz é algo que vai se repetindo, né? Então, um criminoso que ele tá nem aí para essas regras da moralidade, ele teria um comportamento imoral, beleza? Algo amoral seria aquele que, por exemplo, não tem a capacidade, uma capacidade de discernimento, de saber se aquilo é certo ou errado. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma criança aí de pouca idade, né? De tenra idade, ele ou ela ainda não conhece, ainda não sabe de todas as regras sociais ou todas as regras morais. Então, ele ainda não tem esse discernimento. Por exemplo, também, vamos imaginar alguém que tem a sua capacidade cognitiva reduzida, por exemplo, alguém que tem algum problema de ordem psicológica. Então, inclusive, até a nossa legislação, por exemplo, penal, vai ter um tratamento diferenciado para essas pessoas. Que é o que eles chamam dos incapazes, né? A pessoa que tem uma espécie a incapacidade de discernimento. Então ele muitas vezes, dependendo quando se comete ou alguma infração, algum crime, essas pessoas vão ser até inclusive ter um excludente de ilicitude, digamos assim, porque a própria lei reconhece que ela tem uma capacidade reduzida ou incapacidade desse discernimento, beleza? Então seria a moralidade seria isso, né? É engraçado assim, né? É interessante até uma perspectiva, né? Quem gosta muito de falar disso aí é aquele professor Mário Sérgio Cortella, né? Na, nos seus livros, nas suas palestras, ele fala o seguinte, que a ética, né, seria para a gente entender o que é ética, né, seria mais ou menos isso, né? O quero, devo, posso, né? Como assim? Quero, devo e o posso. Porque ele diz assim, pessoal, ele diz que muitas vezes, quando a gente lida com essas três palavras, ele diz o seguinte, ó, o quero, tá nessa perspectiva mais do eu, mais do indivíduo, né? O devo, a gente tá nessa perspectiva o quê? Levando em consideração os outros, né? Quem nos cerca. E o posso é quando esse indivíduo faz a pergunta entre o que ele quer e o que é esperado, digamos assim, socialmente. Então ele diz assim, né? Quero, devo e posso, né? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu quero eu devo. Ou seja, né? Então assim, no convívio, né, dentro da ética, dentro dessa perspectiva da moralidade, nós não devemos muitas vezes agir de toda forma, de toda maneira. Nós temos que estar sempre considerando, nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Então, assim, muitas vezes você tem que aprender a discernir, a ter essa perspectiva aí. E isso é o que nos faz indivíduos ali que convivem em sociedade, tá bom? A ética aplicada, pessoal, seria essa ética aqui, que ela tomou mais corpo aí, digamos assim, a partir do século XX, né, após aí esse período de guerras, né, genocídio, esses regimes totalitários, e que se influenciou as discussões sobre ética e moral, tá bom? Então, podemos salientar ainda o papel das reivindicações das minorias, por exemplo, que durante muito tempo sempre foram excluídas, os avanços da tecnologia. A gente vê que atualmente a gente está com
tecnologia bem mais desenvolvida, né? E a decisão para aplicá-la. A degradação do ambiente, a pobreza, a injustiça social e a exploração do trabalho também estimulam o debate público. A ideia de uma ética aplicada se consolida como um ramo contemporâneo da filosofia, que busca a justificação racional para problemas práticos postos pelos novos tempos. Por isso, é uma disciplina que exige um diálogo multidisciplinar com os mais diversos profissionais. A ética aplicada traz consigo a noção de ética da responsabilidade e o princípio da precaução. Seus principais campos são a bioética, ética ambiental, ecoética e ética dos negócios, né? Pessoal, essa perspectiva dessa ética aplicada, né, a gente vê, né, como a gente viu aí logo no início do slide, que foi após aí, principalmente, se intensificou mais a partir do século XX, com essas mudanças de paradigmas sociais, de perspectivas, né? E começou-se a colocar problemas práticos. Por exemplo, questões sobre meio ambiente, queimadas, ou exploração do meio ambiente de uma maneira desregrada, digamos assim. Isso está dentro do campo que a gente fala, né, da bioética e também da que a gente fala da ecoética, né? Ou também alguns preferem chamar de ética ambiental. Podemos explorar a natureza de uma maneira desregrada, desmedida. Isso é um problema, isso é um paradigma, um problema ético. E a filosofia ela se depara. E esse campo da ética aplicada, ela é transversal, ela é multidisciplinar. Por quê? Ao mesmo tempo a gente está aqui trabalhando filosofia, está trabalhando biologia, está trabalhando a perspectiva da meio ambiente, está trabalhando essa perspectiva da ciência, né? Então, assim, ela é multidisciplinar nesse aspecto. Por exemplo, quando a gente fala sobre aquelas perspectivas aí, por exemplo, de pesquisas, né? Por exemplo, a gente está nesse período aí de pandemia, a gente vê pesquisas aí de vacinas, né? Então, assim, tudo isso está dentro do campo que a gente fala, a bioética, né? Porque é a ética, a bioética, bio significa vida, ética é o que a gente vem estudando, né? Vem trabalhando, que é essa questão dessa reflexão aí, né, sobre o que é certo, é errado, enfim. Então, a bioética ela é a ética que ela trabalha essa perspectiva da vida, ou seja, será que podemos, por exemplo, fazer pesquisas com animais? Será que podemos desconsiderar o sofrimento de outras espécies e não só humanas? Será que temos que ter esse olhar também? Será que nós podemos explorar o meio ambiente, os animais de qualquer forma? Isso é uma discussão bioética também, né? E também nessa perspectiva que a gente falou aí, dessa ética também aplicada aos negócios, de tentar pelo menos apaziguar. Nós vivemos num tempo que a gente fala, no tempo do século XXI, nesse tempo da velocidade, né, esse mundo líquido, né? Então, assim, será que podemos ou devemos agir de toda forma, né? Então, é nessa linha que também se pergunta muitas coisas, tá bom? E a gente vê que isso aí é algo que vai perpassar e é algo muito, muito interessante, né, pessoal? Isso vai trazendo muita coisa. E só para exemplificar aqui, né, quando a gente fala dessa ética aplicada, um autor bem bacana, muito conhecido, é isso aqui, ó. Peter Singer, né? Ele trabalha essa perspectiva dessa ética, essa ética prática, essa ética aplicada, né? Que ele trabalha, por exemplo, questão sobre igualdade, discriminação de raça, sexo, de capacidade, aborto, eutanásia, experiência com embriões, por exemplo, trabalha sobre esse estatuto moral dos animais,
sobre violência, desobediência civil, essa obrigação que as pessoas, obrigação de ajudar os outros, ou seja, uma ética aplicada, por exemplo, Peter Singer, ele trata sobre tudo isso. A gente vê hoje em dia, por exemplo, eu vejo, né, tenho muitos alunos, tal, a galera que trabalha nesses movimentos, por exemplo, de resgate de animais, de preocupação com animais abandonados, né? Tudo isso aí, e é impulsionado um pouco, né? Embora que às vezes, muitas vezes não se saiba, mas é impulsionado sobre ou a partir dessas discussões éticas, essas discussões que vão se aflorando nos tempos de hoje. Acabou-se aquele tempo de a gente, ele até coloca, né? Acabou-se esse tempo aí de você achar ou você desconsiderar as outras espécies. A gente achar que só o ser humano que deve ou que merece e que ele tem uma espécie de como é que eu posso falar assim um termo de carta branca para explorar tudo e a todos, inclusive de se achar o dono do planeta, né? E de explorar outras espécies. Então, assim, é nessa linha aí que ele trabalha, né? Que Peter Singer coloca essa questão, tudo isso influenciando essas mudanças climáticas. Qual é a responsabilidade que nós temos com o nosso planeta? Devemos ter responsabilidade com o nosso planeta, com a nossa casa, né? E como o pessoal gosta de colocar. Então, assim, será que devemos agir de toda forma? Por que devemos agir moralmente com relação a tudo isso? Por que devemos considerar essas perspectivas? Então, é tudo isso que a filosofia, muito embora às vezes não pareça, mas a gente vê, né, principalmente no ensino médio, disciplina, a carga horária é tão pouca tal, mas com tanta coisa rica aí para a gente discutir, para a gente colocar. Então, assim, isso aí é interessante porque a filosofia ela vai trabalhar, por exemplo, a ética, ela vai trabalhar numa perspectiva multidisciplinar, numa perspectiva que a gente vai estar conversando, se comunicando com várias outras áreas. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então aqui eu trouxe apenas algumas perspectivas aí filosóficas, só para a gente ver aí, tá bom? Ó, Ética Aristotélica, né, que é uma das obras mais conhecidas aí, pessoal, é o que a gente chama dessa Ética Nicômaco, né? Que é uma obra de Aristóteles. Ele vai trabalhar essas perspectivas aí sobre essa ética. É também chamada, pessoal, também chamada de ética dos costumes. Então, a ética aristotélica, ela tem essa nuance aí, tem também essa perspectiva aí sobre essas discussões, tá bom? Também, pessoal, vamos ver o seguinte, ele vai trabalhar essa perspectiva de quê? Da virtude, né, que seria essas que a gente chama de areté, o termo grego. Vai trabalhar também, pessoal, essa questão que a gente chama, né, dessa paideia, que seria a questão da educação, né, paideia, educação, e essa ética ligada a essa questão dessa mediania do meio termo. Ou seja, vocês vão encontrar a perspectiva dessa ética aristotélica, ela também conhecida como essa ética da mediania, do meio termo, da justa medida. Seria uma ética, né, para que o agir virtuoso, ele é um agir que você evita os extremos. Tanto pode existir o que a gente chama, né,
desse extremo, que é pelo excesso, quanto pela falta, né? Então, assim, teremos esse agir de uma maneira em que eu evito um extremo e o outro extremo. Por exemplo, vamos imaginar a virtude que ele fala aqui da temperança. Ele bota a virtude lá da temperança. Qual seria um excesso? Um excesso de temperança, né? Seria, por exemplo, aqui quando você tem excesso, né? A temperança seria esse de um hábito ou uma característica de você mediar conflitos, né? De você se manter ali sóbrio e tal. Aí vamos dizer que um excesso desse tipo de virtude seria você ser um cara completamente desregrado para o que você acha, de você, seus apetites, desejos, enfim. E o excesso pela falta seria a pessoa que é insensível a tudo e a todos. Insensível a tudo que está ocorrendo ao seu redor. Beleza? Outro exemplo aqui de perspectivas filosóficas seria, pessoal, como eu coloquei aí para vocês, seria, por exemplo, ia colocar aqui esse slide, deu um pequeno erro aqui, mas faltou, ia botar o desenhozinho aqui, essa questão do meio, colocar no meio aí, ia botar mediania, meio termo, tal, justa medida, ia colocar excesso e a falta. Mas seria isso, por exemplo, a coragem seria uma virtude para Aristóteles. Qual seria o excesso da coragem? Seria, por exemplo, um indivíduo que ele se coloca em perigo de maneira inconsequente, né? Seria uma pessoa inconsequente, coloca em risco à toa. Já o excesso isso é o excesso, né, de coragem. A falta de coragem, né, que também não seria uma atitude virtuosa ou de acordo com essa perspectiva de Aristóteles, seria, por exemplo, um indivíduo que apareceu uma formiga, ele tem um medo. Apareceu uma formiga, ele se espanta, né? Já sai assustado. Conheço algumas pessoas que são assim, né? Tem medo de tudo. Apareceu sei lá, uma formiga, uma barata. Quem aí tem medo de barata? Né? A pessoa já sai assustada. E o que seria, então, o meu termo? Seria aquela pessoa que age de maneira corajosa no momento certo. Aí você pode dizer, não, professor, então a coragem, o excesso de coragem é algo bom. É nada. Vamos dizer assim, por exemplo, que o cara chega aqui, aí o cara vai para, sei lá, um zoológico ou algum local assim. Vamos dizer que tem um animal selvagem. Aí o cara diz, rapaz, o cara vai almoçar de perto aí. Esse leão aí, ele pode lhe matar. Sai de perto, não chega nem perto não, porque é arriscado. Eu não tenho medo não. Eu vou lá. O cara vai lá, por exemplo, querer alisar, fazer carinho ali num leão, por exemplo. O leão devora ele. Então assim, né? Estou exagerando para vocês perceberem. Então, na perspectiva aristotélica, isso é um excesso de coragem, que termina sendo, digamos assim, algo que não contribui para esse agir virtuoso, tá bom? Vai ser algo que vai ser um exagero. Então, esse exagero, ele não é positivo. Para ele, o agir positivo nem é no excesso, nem é na falta de uma determinada virtude. Porque essa falta, essa insuficiência, ela é uma espécie de deficiência também. Então, o meu termo, a justa medida, né? Eu agir de uma maneira, digamos assim, equilibrada. A palavra é essa, agir de maneira equilibrada, de acordo com Aristóteles. Beleza?
Numa perspectiva de uma ética kantiana, que a gente chama de ética do dever, né? Tem o que interessa aqui para a gente essa questão do imperativo categórico, que diz mais ou menos assim, ó, age de tal modo que essa sua ação possa ser universalizada, ou seja, é a ação que ela não é uma ação individual, é uma ação que ela tenta ser para todo mundo. Por exemplo, imagina aí uma ação em que essa ação ela possa servir para todo mundo. Por exemplo, você sempre deve fazer essa pergunta de acordo com Kant. Vamos imaginar aqui, cara, eu encontrei sei lá, uma carteira ou uma bolsa com dinheiro, por exemplo. Aí eu encontrei, olhei para um lado, olhei para o outro, e essa bolsa, essa carteira de dinheiro, não tinha ninguém próximo ali. Aí eu cheguei, disse, achado não é roubado, né? Não é assim que a gente faz, o que as pessoas costumam fazer, né? Esse ditado aí. Então, imagina aí, você chega, aí vai e bota o dinheiro, leva o dinheiro. Mas para Kant, a ação ela deve passar sempre por esse crivo do imperativo categórico. Por exemplo, eu tenho que me perguntar, eu posso querer que todo mundo que achar um objeto que é de outrem ou que é de outra pessoa levar como se fosse seu? Se a resposta for sim, aí beleza, tudo bem. Se a resposta for não, então essa ação ela é uma ação antiética, é uma ação imoral. Não posso agir de uma maneira que prejudique as pessoas ou que eu naturalize determinados comportamentos. Então ele faz uma diferenciação entre agir conforme o dever e agir por dever. Agir conforme o dever é quando a gente age de maneira a querer como se fosse age de uma maneira correta aos olhos das pessoas, aos olhos da sociedade. Porém, ela é uma ação que ela tem um interesse particular por trás. Tem um interesse de uma autopromoção por trás. Por exemplo, vamos imaginar esse mesmo exemplo aqui da carteira ou da bolsa de dinheiro, cheio de dinheiro. Aí eu encontrei, aí devolvi, mas só que eu chamei várias emissoras de televisão, vários jornais para cobrir a matéria e eu ficar como sendo o quê? O honesto. Igor, o honesto, encontrou uma bolsa cheia de dinheiro, vamos imaginar que seja uma bolsa, uma mala, né? Uma mala com R$1 milhão e entregou. O homem mais honesto do Brasil. Diga aí. Eu agi conforme o dever, ou seja, eu agi de uma maneira que cumpri a lei, cumpri o que é esperado dentro de uma ação dita como moral, entre aspas. Porém, eu estou me promovendo. Eu estou tirando benefício daquela ação. Entende? Isso seria o agir conforme o dever. Então, para ele, se o propósito é se promover, tem um interesse individual por trás, então não é legal esse tipo de ação. Aí, o que seria agir por dever? Agir por dever é quando eu não viso ou eu não procuro nada em troca. É quando eu ajo da maneira moralmente correta, de uma maneira que vai ser eticamente válida, porque simplesmente é o certo a se fazer. É o certo a se fazer. Eu não estou querendo benefício algum com aquilo. Eu não estou querendo me promover, eu não estou querendo tirar vantagem. Não estou querendo ganhar às custas dessa ação. Por exemplo, hoje em dia, com o advento das redes sociais, esse agir
conforme o dever, ficou muito mais fácil de ser identificado. Eu vi, por exemplo, uma charge que era tipo uma pessoa como se fosse tirando uma selfie, né? O celular tirando uma selfie e como se fosse dando um dinheiro, dando uma ajuda, sei lá, para na charge lá era como se fosse o pessoal, como se fossem os mendigos, pessoal em situação de rua. Então, assim, nessa charge, a pessoa ela está criticando o quê? A pessoa agiu conforme o dever ou agiu por dever? Ela agiu porque ela ajudar era o correto a se fazer, ela não queria nada de troca ou ela queria se promover? Né? Então, esse agir conforme o dever seria quando você quer se promover, por exemplo. E agir por dever é quando você age sem esperar nada em troca, às vezes nem diz, as pessoas nem sabem que você está ali ajudando ou fez uma ação correta, né? Então, é isso aí, é tipo naquela, né? Vamos pegar o exemplo do anel de Giges. Quando você age porque tem medo de uma punição, quando você quer se promover, isso é agir conforme o dever. Agir por dever, quando você, independente de não ter ninguém lhe filmando, né? Digamos assim. Não tem ninguém lhe filmando, não tem ninguém vendo, você age da maneira correta porque é o correto, é o certo a se fazer. Beleza? Outra perspectiva aí, pessoal, para a gente se caminhar para as questões, seria essa ética utilitarista ou utilitarismo, né? De John Stuart Mill e também de Jeremy Bentham, né? Que é esse princípio da máxima felicidade possível. Ou seja, seria uma perspectiva na qual eu tento maximizar a felicidade e diminuir o que causa sofrimento, o que causa angústia. Por exemplo, numa perspectiva mais, digamos assim, uma perspectiva, digamos assim, como é que eu posso dizer para vocês, assim, num termo mais fácil da gente falar aqui, seria quando eu tento trazer o máximo de benefício. Por exemplo, imagine só, vamos imaginar que eu tenho uma casa, a pessoa tem uma casa, uma determinada pessoa tem uma casa. Uma casa, ela mora sozinha, por exemplo. Mas só que esse determinado local, ele precisa ser, nesse determinado local que essa casa está lá, né? Ela precisa ser, seria muito bom se tivesse um hospital, né? Seria muito bom se tivesse um hospital. Então, de acordo com a ética utilitarista, ou seja, que visa essa utilidade, que visa esse princípio da máxima felicidade ou de beneficiar o maior número de pessoas, essa casa poderia, por exemplo, ser utilizada como uma justificativa para uma desapropriação, né? Mediante uma indenização, obviamente, né? De acordo com as leis aí vigentes, para ser construída. O caso, não, mas e o direito da pessoa lá? Né? Ele também não, tudo bem, mas só que de acordo com o paradigma, o princípio utilitarista, esse hospital beneficiaria ou proporcionaria uma máxima felicidade possível ou a maior quantidade de benefícios para o maior número de pessoas. Então seria mais ou menos, eu peguei esse exemplo aqui na hora, seria mais ou menos isso. Quando você visa maximizar os benefícios para o maior número de pessoas. Beleza? Vamos lá para as questões, pessoal, que eu estou olhando aqui a hora. E a gente também, nós teremos já pouco tempo aqui, o pessoal já da produção aqui já está me chamando aqui para me dando um sinal aqui, dizendo que o tempo já está chegando no limite, tá bom? Beleza, produção? Tudo bem, tudo bem. Vamos aqui. Enem 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar
mas vê também que não lhe emprestarão nada, se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Ou seja, o cara, a pergunta que faz é o seguinte: ele está ali, né, precisando de dinheiro, sabe que não vai ter como pagar e vai pedir emprestado. Então, isso aí seria uma ação que ele sabe que é imoral, ele sabe que é antiética. Aí ele se pergunta, ó, que aqui seria uma tradução do imperativo categórico. Posso querer que todo mundo, quando se achar em apuros de dinheiro, pedir emprestado sabendo que não vai pagar? Né? Então isso aí seria o chamado o quê, pessoal? Na linguagem popular. Seria aquele velhaco, né? Que o pessoal chama do velhaco. O cara sabe que não vai pagar e pede dinheiro emprestado. Seria mais ou menos isso. Esse exemplo aí. Então, ele coloca, né, nesse imperativo categórico: posso querer que todo mundo que se encontre em apuros peça emprestado, sabendo que não vai pagar mesmo de todo jeito? E aí vem o comando da questão. Ó. De acordo com a moral kantiana, a falsa, entre aspas, né, a falsa promessa de pagamento, representada no texto, aí alternativa A, assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Seria isso, pessoal? Seria discutir com os outros. O imperativo categórico coloca isso. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Seria, isso tem alguma coisa a ver? Essa questão está meio absurda, né, pessoal? Opõe-se ao princípio de toda ação do homem possa valer como norma universal. Faça promessa, ela opõe-se a essa ideia de toda ação ela visar uma ação universal, né? Lembre-se do imperativo categórico. Age de tal modo que essa sua ação possa ser universalizada, tá bom? D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Seria isso de sim justificar os meios? Justificarem os meios? Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Até sair aqui para vocês verem. Para as pessoas envolvidas, então a gente vê o seguinte: esse era mais se fosse numa perspectiva utilitarista, né? Esse os fins justificarem os meios também não condiz com o Kant, imperativo categórico, né? Então a alternativa correta seria C. Né? Essa falsa promessa de pagamento, ela opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Ou seja, o imperativo categórico, ele tenta criar uma norma universal. Ou seja, quando você se deparar com uma situação, aí Kant coloca o seguinte: ó, veja se ele se enquadra no imperativo categórico, age de tal modo que essa situação possa ser universalizada. Então você coloca, né? Ele botou, ó, posso, quando encontrar em apuros, agir, mesmo sabendo que não vou pagar, tal, né? Mais ou menos ali no texto. Então a gente vê que a questão correta seria a C. Essa falsa promessa, você prometer que vai pagar, mas não vai pagar, né? Seria, ele se oporia a esse princípio de valer como uma norma universal, beleza? 2017, questão 2. A moralidade, Benta exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade às regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo, ao decidir o que fazer. Deveríamos, portanto, perguntar: qual curso de conduta promoveria
a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Beleza? Jeremy Bentham é um partidário ali da ética utilitarista. Beleza, pessoal? Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma alternativa A. Fundamentação científica de viés positivista. Convenção social de orientações normativas. C. Transgressão comportamental religiosa. Essa aí não tem nada a ver, né? Racionalidade de caráter pragmático. Inclinação de natureza passional. Não seria nada disso de natureza passional. Não seria essa questão positivista. A única que sobra, pessoal, seria a D. Racionalidade de caráter pragmático. Ou seja, algo de caráter pragmático é algo de um caráter mais de uma aplicabilidade prática, de uma utilidade. Né? Algo pragmático é algo que vai ter uma utilidade ali. Algo prático, algo que vai ter uma utilidade. Então, seria a alternativa D, pessoal. Lê o texto a seguir. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. Né? Em Aristóteles, aqui em Ética Nicômaco. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a situada ética em Aristóteles, pode-se dizer que a virtude ética A. Reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. B. Implica na escolha do que é conveniente no excesso e do que é prazeroso na falta. C. Consiste na eleição de um dos extremos como o mais adequado, isto é, ou excesso ou a falta. D. Pauta-se na escolha de que é mais satisfatório em razão de preferências pragmáticas. E. Baseia-se no que é mais prazeroso, em sintonia com o fato de que a natureza é que nos torna mais perfeitos. Qual aí, galera? Qual que vocês acham aí? Alternativa A, né, pessoal? Ele colocou lá no texto, né? Ele bota justamente isso. Reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. Ou seja, para ele, o meio termo, né? Você nem poderia uma ação virtuosa, né? Uma ação dentro dessa perspectiva ética aristotélica, nem era uma ação nem faltando, nem excedendo, né? Seria essa justa medida, você agir em conformidade com essas perspectivas, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal. Beleza. Só aqui nós encerramos essa aula, né? Vamos aguardar aqui o calendário para possíveis situações ou possíveis revisões, caso exista no futuro. E o que eu digo a vocês, né? Infelizmente, a área da filosofia era uma área interdisciplinar, gigantesca, era uma área multidisciplinar, uma área que dialoga com várias perspectivas, várias disciplinas, não só com a área de humanos, mas como a gente viu aí, nessa ética aplicada, a gente viu que se comunica com outras áreas, outros ramos do saber, por exemplo, com a biologia, com a física, com a química, e com outras áreas também, assim, grandes áreas, né, como a medicina, enfim, a engenharia, enfim. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: nós vimos aqui
né, naquela minha fala ali sobre essa ética aplicada, sobre a parte de ética prática. E a filosofia a gente pode ter ela como uma aliada para que a gente consiga desenvolver cada vez mais nosso senso crítico e a gente ter uma visão holística das coisas, ou seja, uma visão ampliada da realidade. Porque quando a gente se pergunta ou a gente possui uma atitude ou um comportamento filosófico, a gente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Como assim? A gente começa a tentar ver vários pontos, diferentes perspectivas. Isso vai nos ajudar, pessoal. Isso vai nos ajudar a, por exemplo, responder uma prova e também, melhor do que isso, fazer uma redação de uma maneira que a gente consiga argumentar melhor, consiga desenvolver melhor uma linha de raciocínio, né? Então, assim, a argumentação ela é algo extremamente importante. Para isso a gente tem que estar informado, tem que conhecer as coisas. Então, assim, pessoal, nessa reta final aí do Enem, eu sugiro que vocês caiam mesmo em campo, saiam mesmo aí dessa. Às vezes assim a gente tá meio numa letargia, vai lá, enfrenta. Porque talvez esse esforço aqui que você faz agora, ele seja algo que vai recompensar no futuro próximo, se Deus quiser. E o seguinte, o esforço de hoje, a semente que a gente planta hoje, a gente não colhe no mesmo dia, não. Lembre-se disso. Nós plantamos hoje, nós plantamos no agora para colher no futuro, colher numa perspectiva a médio e longo prazo. Então, assim, não fica naquela falsa ilusão, ou não se deixa levar pelos discursos, digamos assim, mais negativos, principalmente se você for aquela pessoa que é mais ansiosa, que fica muito mais assim, isso lhe afeta, né? Eu digo isso porque eu procuro também, como eu tenho também essa perspectiva aí da ansiedade e tudo mais, eu procuro me blindar de determinados discursos que eu sei que não vai agregar, não vai fazer com que eu consiga, né, ou conquistar algo, ou conseguir seguir aquele meu planejamento. Então a gente tem que fazer o quê? Eu estou querendo dizer para vocês, planta hoje para colher no futuro. Estuda hoje, termina aqui o ensino médio. Se você está aqui assistindo essa aula aí, você quer algo, quer fazer o Enem, quer plantar, quer colher, por exemplo, ir para uma faculdade, terminar um ensino superior, né? Dar continuidade aí e de repente seu projeto de vida envolve essa etapa, né? Fechar esse ciclo do ensino médio e iniciar um novo ciclo, que seria o ciclo, por exemplo, no nível superior, e você vai ter que passar por um certame desse. Então, é uma prova que ela não é fácil, mas ela também não é difícil. Por quê? Porque ela depende de você. Depende do quão preparado, disposto você está para conseguir seus objetivos. Se você estiver disposto a conquistar seus objetivos, seu projeto de vida, então, para você, todo esforço vai valer a pena. Mas se você não está e está, às vezes, assim, se enganando, então aí já vai ter outra visão, né? Não vai ser outra perspectiva. Mas assim, planta hoje para colher no futuro. Estou repetindo porque muitas vezes a gente acha que tudo está sendo muito difícil, tudo está sendo muito difícil estudar, é muito difícil fazer tal coisa, tal. Mas assim, se as pessoas conseguem, é porque é possível. Se é possível para algumas pessoas, algumas centenas, milhares
de pessoas, então é possível também para você. Basta você querer, basta você correr atrás, basta você ter isso em mente e ir atrás dos seus objetivos, do seu projeto de vida. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até a próxima oportunidade. Não esquece, compartilha o link, dá um joinha, curte a página e tamo junto, galera. É nóis. Valeu. Tamo junto, hein?